Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história. Agora a gente inicia o PET 4, primeira semana do PET 4, mas a gente vai dar continuidade aos assuntos que a gente estava relacionado lá no PET 3, que é falar um pouco sobre os povos da antiguidade. Nós já falamos sobre os egípcios e os povos da Mesopotâmia. Também já falamos sobre um pouquinho sobre os povos que tinham aqui na América no período chamado de pré-colombiano, ou seja, o período antes dos europeus chegarem. Hoje a gente vai falar de outros três povos que são muito importantes para o nosso passado, principalmente os hebreus, que são os primeiros povos que a gente vai falar, porque parte da nossa cultura cristã advém de uma religião criada justamente por esses hebreus. Boa parte dos fundamentos do cristianismo nasce justamente do judaísmo, que é essa religião dos hebreus. Os hebreus são povos originários da região próxima à Mesopotâmia e nunca tiveram uma moradia fixa. Eles sempre mudaram muito de territórios, até procurando terras mais férteis, chegando a permanecer um tempo na Mesopotâmia, mas logo mudaram para o Egito, num momento em que o Egito não era governado propriamente pelos egípcios. Havia um outro povo que estava dominando o Egito naquele momento e permitiu aos hebreus se instalarem no território pacificamente. Entretanto, quando os egípcios recobraram o controle do território egípcio, eles expulsaram o povo dominador e escravizaram o povo hebreu. Então, boa parte da história dos hebreus, antes deles se fixarem numa terra própria, foi uma história de escravidão. Eles foram escravos por muito tempo dos egípcios. Só quando surgiu Moisés, um descendente de hebreu, mas que tinha relações muito próximas à dinastia faraônica do Egito naquele momento, é que os hebreus conseguiram se libertar da escravidão e seguirem para a Terra Prometida. A Terra Prometida por Deus, ou Javé, ou Jeová, para algumas religiões costumam chamar ele dessas três formas, que teria aparecido uma visão em uma das visões para Moisés e falado que havia uma terra destinada àquele povo, que aquele povo era o povo escolhido por Deus. Até chegarem à terra prometida, Moisés demorou ali anos para se chegar. O próprio Moisés mesmo não chegou a pisar na suposta terra prometida, que ficaria na região que hoje nós conhecemos como Palestina. Entretanto, para se fixar nessa região, os hebreus tiveram que estabelecer diversas guerras com outros povos que já ocupavam aquele território. Então, a vida dos hebreus é sempre uma vida muito de guerras, fugir da escravidão, fugir do domínio de outros povos. A história desses hebreus pode ser dividida em dois períodos. O primeiro período é o período dos juízes, em que os principais patriarcas, os chefes de famílias, comandavam as tribos de Israel, que a gente fala. Eram 12 tribos, ou seja, 12 patriarcas mandavam na vida de toda a sociedade. E houve também o período dos reis, onde um rei conseguiu centralizar então todo o poder em sua mão, unindo então todas essas tribos. Dentre os reis hebreus, nós temos três destaques. Saul, que foi o primeiro rei, e que estava em meio até a luta contra os filisteus para conseguir se fixar no território da Palestina. Depois de Saul veio Davi. Vocês já devem ter ouvido da história de Davi, que é a história do Davi Golias. É esse mesmo Davi que eu estou falando. Davi foi quem derrotou os filisteus e por conta disso conseguiu se fixar na região da Palestina e fundou Jerusalém, que seria a capital do reino dos hebreus.
O descendente de Davi foi Salomão, e Salomão conseguiu ampliar bastante o reino de Israel, conquistando novos territórios, isso porque ele aumentou o exército e conseguiu embelezar a cidade de Jerusalém. Mas a obra pela qual ele ficou mais conhecido foi o Templo de Salomão. No Templo de Salomão, não só assuntos políticos eram resolvidos, mas assuntos religiosos. A própria Torá, que a gente vai ver que é o livro sagrado dos hebreus, era guardado lá dentro. A Arca da Aliança, onde Deus teria destinado para os homens os 10 mandamentos, também estaria guardada nesse templo. Entretanto, depois de Salomão, os sucessores eles não tiveram o mesmo sucesso. E várias disputas internas ali fizeram com que rachasse o reino. Criou-se 2 reinos a partir daí: o reino de Israel e o reino de Judá. E por conta dessa divisão, os 2 povos se enfraqueceram muito. E por conta disso, foram conquistados por outros povos, sendo que a última vez que os hebreus tiveram autonomia do seu território foi por volta do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram a região, destruíram o Templo de Salomão e fez com que os judeus se dispersassem pelo mundo. Hoje em dia, notem que vira e mexe eu falo hebreus e judeus. Judeus ficaram conhecidos, o nome judeu ficou conhecido justamente depois da fundação do reino de Judá, mas todos eles são hebreus de origem. Os hebreus ou judeus, eles vão, depois dessa invasão romana, eles vão se dispersar pelo mundo e só vão configurar mais uma vez um lugar para morar, onde os judeus concentraram-se em morar, só a partir de 1976, quando foi criado o Estado de Israel, que hoje fica na mesma região da Palestina, região que supostamente Deus teria dito que era a terra prometida a eles. Os hebreus, originalmente, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas a partir de Moisés, eles se tornam monoteístas, acreditando então em apenas um único Deus, Javé, Jeová ou Deus, se vocês quiserem chamar ele assim. Todos os ensinamentos dessa sociedade, as leis, como as pessoas deveriam agir, tudo isso tinha como grande inspiração a Torá. A Torá é um conjunto de livros que, para os cristãos, os primeiros livros do Antigo Testamento. Aqui, o Êxodo, o Deuteronômios, todo Êxodo, Deuteronômios, tem a criação, enfim, o primeiro livro da Bíblia, me fugiu o nome agora. Todos eles são livros pertencentes à Torá. Só o Novo Testamento que não faz parte da Torá, porque os hebreus não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Eles acham que Jesus foi, no mínimo, ali um profeta, mas não o próprio Deus reencarnado ou o Filho de Deus. Então, por conta disso, a Torá não fala nada do que está presente no Novo Testamento. O Novo Testamento conta justamente a história de Cristo pela visão dos apóstolos, pela visão dos seguidores dele. Isso a Torá não traz. Bom, o segundo povo que eu queria falar com vocês são os persas. Os persas, eles formaram talvez um dos impérios com maior representatividade na história antiga. Eles tiveram um território muito grande, dominaram várias regiões diferentes ali, e que, graças a esse império persa, outros impérios que vão se formar após ele vão se inspirar nesse sistema de domínio de outros povos. Os persas só vão se reunir mesmo como um reino, um governo unificado a partir de Ciro I, quando ele consegue formar um poderoso exército e conquistar terras vizinhas ali da região do Planalto iraniano. Uma das primeiras regiões conquistadas foi justamente a Mesopotâmia, que a gente já viu.
A partir dos sucessores de Dário I, de Ciro I, foram sendo ampliadas as fronteiras do Império Persa e, graças a isso, era necessário pensar por uma profunda transformação administrativa. O primeiro a pensar nisso foi Dário I. Dário pegou o reino persa, o Império Persa, e dividiu ele em várias regiões administrativas. Regiões administrativas são regiões mesmo para melhor administração, então, como, por exemplo, os estados brasileiros. O presidente sozinho não ia conseguir mandar ou administrar o país inteiro. Então, ele conta com a ajuda dos governadores, que conta com a ajuda dos prefeitos. Então, tudo essas divisões administrativas são para melhor administração de regiões. E no caso de Dário I, ele criou as satrápias, que eram essas regiões administrativas. Cada uma dessas satrápias eram governadas por sátrapas, que eram antigos líderes locais, antes do domínio dos persas, que eram escolhidos pelos persas ali para continuarem a administrar as regiões, porque eles entendiam que esses antigos líderes locais tinham bastante conhecimento sobre a demanda da população e, por isso, poderiam fazer uma administração mais eficiente. Também para melhor administração desse império grande, Dário criou um sistema de estradas, a Estrada Real, que unia todos os pontos à capital Persépolis. E a Estrada Real, ela contava, além de toda essa comunicação que permitia melhor tráfego dos comerciantes e dos exércitos, um sistema de correio, que a cada 25 quilômetros havia um posto de correio. Então, se uma mensagem tivesse que sair da capital e andar 25 quilômetros, um cavaleiro saía em disparada, dando tudo que tinha no seu cavalo, até chegar a esse posto do correio. Nesse posto de correio, a mensagem trocava de mãos e de cavalo. Então, um mensageiro que estava lá descansado, tudo mais, e um cavalo também descansado, bem alimentado, continuava a viagem para fazer os restantes 25 quilômetros. Então, sempre era muito ágil as comunicações dentro desse império de Dário. Também o império de Dário, que é esse sistema, esse período em que Dário governou, passou por uma padronização de pesos e moedas, onde ele criou uma moeda própria com o nome dele, que era o dárico. Essa foi uma das primeiras moedas da história que trouxe a efígie de um governante. Efígie é o retrato da pessoa na moeda. Foi o primeiro governante que colocou a cara dele em uma moeda. Os outros povos que usavam moedas até então usavam sempre imagem de deuses. Então, Dário estava se colocando na mesma importância que um deus nesse momento. Por falar em deuses, os persas também eram um povo de característica monoteísta. Eles seguiam uma religião chamada zoroastrismo. Zoroastrismo vem de um pensador chamado Zoroastra, que pregou essa religião de caráter monoteísta, onde a divindade máxima seria Ahura Mazda, que seria o deus da bondade, e que esse deus estaria sempre em luta contra a sua contraface, que seria Ahriman, que é o deus da maldade. Segundo essa religião, o homem teria liberdade para seguir tanto caminho bom quanto caminho ruim. Seguindo o caminho bom, ele seria salvo por Ahura Mazda e ia se beneficiar disso ao longo de sua vida. Já seguindo o caminho do mal, ele teria todas as penitências de Ahriman. O terceiro povo que eu gostaria de falar com vocês são os fenícios. Os fenícios, eles ocuparam uma estreita faixa ali ao norte da Palestina, ao norte dessa terra prometida, então, aos hebreus, sendo, então, limitados pelo Mar Mediterrâneo a oeste, por uma cadeia de montanhas e florestas a leste
e por uma cadeia de montanhas ao norte. Ou seja, eles não tinham muito espaço ali para crescer, para plantar alimentos. Então, graças a isso, eles tiveram que ter como suas principais atividades econômicas o comércio e a navegação em mar. E por conta disso, os fenícios se tornaram ótimos construtores de barcos. Boa parte dos conhecimentos adquiridos sobre navegação na antiguidade vieram justamente dos fenícios. Por conta dessa limitação que os fenícios tinham para plantar alimentos, eles tinham que comercializar produtos com outros povos. Então, eles se dedicaram também à confecção de joias, artesanatos com vidros, por exemplo, que uma das técnicas mais importantes foram criadas justamente pelos fenícios, que era dar tingimento ao vidro, dar cor ao vidro, e também fez com que eles criassem várias colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Colônias são povoados mais distantes que serviam de entreposto comercial. Ou seja, supondo a 1.000 quilômetros ali da Fenícia, que é a região que os fenícios ocupavam, eles fundavam uma colônia. Essa colônia estabelecia ali relações comerciais com povos vizinhos, adquiria os produtos, para que depois barcos fenícios lá da região da Fenícia viessem, pegassem esses produtos e vendessem nas cidades fenícias. Então, isso permitia que os fenícios tivessem uma ampliação de territórios, uma ampliação de comércio e um abastecimento constante de produtos que eles próprios não possuíam. Os fenícios, até por essa limitação territorial, eles se organizaram em cidades-estados. Cidades-estados a gente já estudou lá na Mesopotâmia, são nos maias, são cidades que são autônomas entre si, têm uma economia própria de cada cidade, porém elas dividem um laço cultural, mesma língua, mesma religião, mesmos costumes. E cada uma dessas cidades-estados era governada por uma talassocracia. O que é essa palavra gigantesca e esquisita, talassocracia? Talassocracia quer dizer governo dos comandantes do mar. Ou seja, era uma cidade que não era governada por um rei, e sim por um conselho de pessoas. E essas pessoas eram justamente as pessoas que possuíam navios, eram as detentoras do poder do comércio marítimo e dos comandos das frotas navais militares. Então, a cidade era governada, na verdade, por um conjunto de pessoas. Isso é meio diferente, até então a gente não tinha visto. Todas as cidades que a gente veio falando até o momento, sempre tem um rei, um imperador, uma pessoa que manda em tudo. Nas cidades-estados fenícias, não. Era um conjunto de pessoas que acabavam mandando. Isso não quer dizer que todas as pessoas tinham acesso ao poder. Isso quer dizer que só aquelas que eram mais privilegiadas e envolvidas nas atividades marítimas é que tinham essa oportunidade. Bom, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Diferentemente do que eu estava fazendo nas outras semanas, junto com o vídeo e junto com o material do PET, eu também vou colocar um pequeno texto lá para vocês lerem no grupo. Então, depois que acompanhar o vídeo, dá uma olhada lá no que eu escrevi, que isso pode estar ajudando a responder algumas questões do PET. Eu acho que ficar vendo vídeo toda hora, ainda mais o pessoal que está complicado com a internet, é realmente complicado, é custoso. Então, apesar que o material do PET agora deu uma melhorada, trazendo uma parte da matéria para vocês consultarem. Isso também foi muito bom. Mas eu estou colocando esse resuminho lá também, que isso pode ajudar vocês. Estava esquecendo de falar. Graças a esse comércio marítimo dos fenícios, eles tiveram que desenvolver uma linguagem própria, uma linguagem que ajudasse eles a se comunicarem mais fácil e a registrarem seus produtos. Por isso, os fenícios criaram um alfabeto fonético. Um alfabeto em que cada símbolozinho tem um som. Então, um determinado fonema vai ter o som de A,
outro fonema vai ter som de F, outro vai ter som de J, e assim por diante. O alfabeto fonético fenício acabou inspirando o alfabeto fonético grego, que a gente deve ver nas próximas semanas. E o alfabeto fonético grego inspirou o alfabeto fonético romano, que é o que a gente usa até hoje, em que o símbolo A representa o som de A, o B, som de B, e assim por diante. Bom, espero que tenha ajudado vocês, tanto o vídeo quanto o material que eu coloco lá. Qualquer dúvida é só me perguntar. Essa quarta-feira vai ser meio complicadinha, porque mudaram as aulas, mas é o dia que eu trabalho na outra escola. Então, se eu demorar um pouquinho a mais para responder, não se preocupe, porque uma hora eu consigo olhar no WhatsApp rapidinho e respondo a pergunta de vocês. Certinho? Então, vou me despedindo de vocês. Espero que todos vocês estejam bem e até o próximo